Oiê! Nós estamos aqui em mais um encontro e hoje nós vamos fazer uma revisão de língua portuguesa sobre todos aqueles assuntos que nós já trabalhamos em sala de aula. Quero ver quem ainda recorda de tudo que já foi dito em sala. Vamos lá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto. O alfabeto completo da língua portuguesa é composto por 26 letras divididas em vogais e consoantes. A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com o nosso alfabeto, ou seja, organiza de acordo com a letra A até a letra Z. Observe este exemplo de ordem alfabética. Para organizar os nomes dos seguintes animais em ordem alfabética, eu preciso observar a primeira letra de cada palavra. E ao observar a primeira letra, eu consigo organizá-los de acordo com o nosso alfabeto, seguindo as ordens da imagem anterior. Quando as palavras começam com a mesma letra, deve-se considerar a ordem alfabética da segunda letra de cada palavra. Veja, alface, amargo, anel e atrasado, todas essas palavras iniciam com a letra A. Quando as palavras têm as duas primeiras letras iguais, deve-se considerar a ordem alfabética da terceira letra. Veja, boate, bobo, boca e bode, ambas iniciam com B e O, são as duas primeiras letras, então eu preciso observar a terceira. Quando as palavras têm as três primeiras letras iguais, deve-se considerar a ordem alfabética da quarta letra. Veja, cabana, cabelo, cabide, ambas iniciam com C, A e B. E isso deve acontecer da mesma maneira até encontrarmos uma letra que diferencie essas palavras. Essa dica sobre a ordem alfabética te ajuda também a procurar palavrinhas no dicionário. Agora sim você vai ficar mais craque na pesquisa do dicionário. Vamos rever agora os encontros vocálicos. O encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra e pode ser classificado em ditongo, hiato ou tritongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal pronunciadas na mesma sílaba. A semivogal é aquela vogal pronunciada com menos intensidade. As palavras abaixo são exemplos de ditongos porque, ao serem separadas, as duas vogais ficam juntas na mesma sílaba. O hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Observe estes exemplos. As duas vogais ficam em sílabas diferentes. Tritongo é o encontro de três vogais pronunciadas na mesma sílaba. Nestes exemplos, as palavras, ao serem separadas, permanecem com três vogais na mesma sílaba. Vamos rever agora os encontros consonantais. Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes e essas duas consoantes são pronunciadas. Na palavra 30, eu pronuncio o som da letra T e da letra R, ou seja, são duas consoantes e os dois sons são pronunciados. Palavras que apresentam algumas das sílabas a seguir são encontros consonantais, pois pronuncia o som de cada letra. Os dígrafos são duas letras que se juntam e formam apenas um som, diferente dos encontros consonantais. Observe o exemplo abaixo. Na palavra espelho, eu junto as letras L e H e pronuncio apenas um único som. Todas as sílabas abaixo são consideradas dígrafos, pois unem duas letras e formam apenas um único som. Então, não podemos nos esquecer. O dígrafo se diferencia do encontro consonantal, pois no dígrafo junta-se duas letras para formar apenas um único som. E o encontro consonantal são duas consoantes que se unem para formar dois sons. Os dois sons são pronunciados. Você se lembra do que são sílabas? Sílabas são um grupo de fonemas, ou seja, grupo de sons que se pronunciam numa só emissão de voz. E de acordo com o número de sílabas que as palavras têm, elas podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Uma palavra é considerada monossílaba quando ela apresenta apenas uma única sílaba. Observe o exemplo, pó e fé. Só apresentam uma sílaba. Dissílaba é a palavra formada por duas sílabas. Observe o exemplo, café, leite.
Só pronunciamos 2 sílabas em cada uma. As trissílabas são palavras formadas por 3 sílabas. Observe o exemplo. Jogador, ouvidor. Pronunciamos apenas 3 sílabas em cada palavra. Uma palavra é classificada como polissílaba quando é formada por 4 ou mais sílabas. Observe o exemplo. Faculdade apresenta 4 sílabas. Paralelepípedo apresentam 7 sílabas, ou seja, são consideradas polissílabas. Tem mais de 4 sílabas. Nós também não podemos esquecer de relembrar um pouquinho sobre as sílabas tônicas. Vamos lá? A sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade, tem uma ênfase ao pronunciá-la. E o restante das sílabas da palavra são chamadas de sílabas átonas, ou seja, são as sílabas que não são pronunciadas com nenhuma intensidade. A sílaba tônica, quando se encontra na última sílaba da palavra, ela recebe o nome de oxítona. Observe o exemplo. Lampião. A sílaba ão é a sílaba pronunciada com mais força, então ela é a sílaba tônica. Quando a penúltima sílaba da palavra é tônica, ela recebe o nome de paroxítona. Observe o exemplo. Perdidos. A sílaba di é pronunciada com mais intensidade, então ela é a sílaba tônica. E quando a antepenúltima sílaba é tônica, ou seja, quando a antepenúltima sílaba é pronunciada com mais intensidade, ela recebe o nome de proparoxítona. Se você for observar o nome, pro quer dizer o que vem antes da paroxítona. Observe o exemplo. Lâmpada. A sílaba lã é pronunciada com mais força. Você não pode se esquecer que todas as proparoxítonas são acentuadas. E aí, já está pronto para realizar as atividades? Eu tenho certeza que você vai acertar tudinho agora. Mas se ainda assim tiver restado alguma dúvida, pegue o seu caderno e assista essa videoaula mais uma vez. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.